Quando a gente fala sobre autismo em nossas reportagens, sempre trazemos relatos das pessoas que têm esse transtorno e enfrentam limitações para se comunicar, enfrentam movimentos repetitivos, crises de ansiedade. Hoje em Cuiabá, uma palestra vai mostrar que o autista pode sim ter uma vida plena, desde que tenha acompanhamento e não seja visto com preconceito. Um dos palestrantes é o Nelson Marra, que é formado em artes cênicas, futuro estudante de psicologia e autista. Bom dia, Nelson. Bom dia, Luzimar. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse pra gente. Existem vários tipos de autismo. Em qual tipo você se enquadra? Sim, o autismo é como se fosse um grande círculo e dentro desse círculo vários minicírculos e cada um desses minicírculos é um grau. E vai dos mais severos aos mais leves. A síndrome de Asperger faz parte de todo esse universo, mas ela possibilita um autismo onde o portador pode ter uma facilidade maior para verbalizar durante a infância, durante a adolescência, fazendo com que ele, por exemplo, tenha vontade de ter amigos e tenha vontade de ter uma vida social diferente de um autista de uma posição mais severa, que às vezes ele não tem esse interesse de ter uma vida social, de se relacionar com outras pessoas. Hoje você mora no Rio de Janeiro, mas você é nascido em Barra do Garças, morou em Cuiabá por muito tempo e quando você foi diagnosticado com autismo, você estava aqui. O que fez a diferença, Nelson, na sua vida para que você pudesse ter uma rotina como outros jovens da sua idade, por exemplo? Em primeiro lugar, as características autistas sempre foram extremamente respeitadas lá em casa. Os meus pais, até os meus 13 anos, não tinham a mínima ideia do que era autismo. Eles sabiam que isso existia, mas eles não imaginavam que isso era o que eu tinha. Você foi diagnosticado com que idade? 13 anos aqui em Cuiabá. O meu pai e a minha madrasta, na época, perceberam as características e ficaram preocupados de por que eu não tinha essa capacidade de socializar, por que eu me comportava daquela forma, eu andava daquela forma, a postura em que eu me sentava. Então, eles foram até a minha psicóloga da época e ela confirmou. E eu lembro que eu cheguei em casa uma noite, naquele mesmo ano, e o meu pai me entregou um artigo impresso em inglês e eu já falava inglês fluente. Eu li aquele artigo, eu me senti iluminado, a minha vida mudou, porque eu percebi que existiam no mundo outras pessoas que tinham aquilo que eu tinha, que eu não era um esquisito, que existiam, às vezes eles não têm a mesma característica que eu, mas que existem no mundo algumas pessoas que se aproximam de mim, que sentem o que eu sinto, e aquilo mudou tudo. Então, assim, apesar das características autistas sempre terem sido muito respeitadas lá em casa, meus pais sempre fizeram o possível para que eu conhecesse outras crianças, outros jovens, para que eu fosse sempre à escola assiduamente, que eu fosse nos aniversários, que eu viajasse com eles, fosse para a natureza. E isso me ajudava a ver o mundo lá fora. Você sabe que muitos autistas não têm essa oportunidade de vida que você teve, esse acompanhamento da sua família, né? Isso acaba trazendo prejuízos para o desenvolvimento dessas pessoas que têm autismo. Hoje, na sua palestra, 7h30 da noite, no auditório da Unimed, na capital, que recado você vai passar, especialmente para as famílias que têm autistas? As principais indicações que eu passo para essas famílias é identificar as características do seu filho como características autistas e saber que aquilo não é grave. O fato dele fazer aquilo não significa que o estado dele é grave. A preocupação das famílias é saber se o filho delas, por exemplo, as mães vêm me procurar muito lá na minha página na internet, elas falam muito assim: Nelson, meu filho fica o dia inteiro na televisão, não há nada que eu possa fazer para tirar ele dali, o que eu posso fazer? Me ajuda. E aí, são várias perguntas que elas têm para fazer. Por exemplo, se elas virem o seu filho com os movimentos repetitivos o dia todo, não significa que ele é grave. São características que podem ser trabalhadas. E trabalhando-as, elas conseguem amenizá-las a ponto do filho não precisar parar de fazê-las, mas que aquilo não vai mais fazer mal a ele. Porque os próprios movimentos repetitivos são coisas que eu faço até hoje, com 21 anos, e me faz muito bem. A seletividade alimentar, como lidar com ela. Não come de tudo? Não, porque nós temos organelas no corpo que não funcionam da mesma forma que funciona no corpo humano, do ser humano neurotípico.
o nosso corpo ele tem algumas impurezas que o corpo não consegue limpar. Então, o corpo autista rejeita muitos alimentos. Aí os pais não podem obrigar, então, a criança a tomar gosto por aquela comida? Não tem como obrigar. Existem alguns casos graves, lá no Sudeste, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde alguns médicos, eles trabalham com abstinência. Que eles tiram tudo que a criança come e quando a criança está precisando muito da comida, eles dão aquela comida. Mas isso funciona, é uma dieta, existem dietas que trabalham isso, mas isso é um caso para um autista que está numa situação mais severa. Por exemplo, no meu caso, nunca precisou disso, porque eu não comia muita coisa. Mas o que eu comia em grande quantidade e nas horas certas. Então, no meu caso, já não precisaria ser assim. Mas também não dá para... Na maioria das vezes, não dá para obrigar dessa forma. Porque não vai melhorar nesse sentido. Agora, você vai fazer o curso de psicologia? Sim. Tem o sonho de ser psicólogo. Além do acompanhamento psicológico, Nelson, que tipo de profissional deve estar sempre disponível para o atendimento de uma pessoa autista? Ele tem que ter acompanhamento psicológico, acompanhamento médico e o que mais? O ideal é que tenha o psiquiatra, o psicólogo comportamental, para analisar como vai ser a relação dele com o meio social e principalmente que a família também faça terapia. Não só o paciente. Não só o autista, o paciente. A família, às vezes, é muito mais importante que ela faça terapia do que o próprio autista, porque às vezes os pais estão mais atordoados do que a própria criança. Os pais eles entram num estado de choque, porque é um pensamento de medo. O que vai acontecer com meu filho se eu morrer? O medo que eles têm da morte, de adoecer, de saber que ninguém no mundo pode compreender aquela criança como eles compreendem. A maldade que o mundo ainda tem, mesmo com todas as melhoras, a maldade que o mundo tem com essas diferenças. Então, esse medo acompanha esses pais, assim, do dia para a noite. E é pesado, então assim, os pais também precisam desse apoio da terapia. A criança autista também é muito importante, a fonoaudióloga, porque a nossa dicção às vezes costuma ser problemática, ou às vezes a gente usa palavras rebuscadas demais, principalmente o Asperger, porque como ele não fala gírias, ele não fala a língua geralmente das pessoas da idade dele, ele acaba usando palavras rebuscadas e aí as pessoas não conseguem compreendê-lo direito o que ele fala, ele soa como uma pessoa engraçada aos olhos dos outros. Então a fonoaudiologia ajuda a pronunciar melhor as palavras, a saber lidar com o diálogo melhor e até na coordenação motora. E o teatro e a música que eu recomendo para qualquer criança autista, porque no meu caso mudou radicalmente a minha postura de andar, a minha postura de me sentar e de conversar com as pessoas. Quem quiser conhecer um pouco mais do Nelson Marra pode ir nessa palestra hoje à noite. A palestra é de graça, 7h30, né, Nelson? 7h30, no auditório da Unimed, na Barão de Melgaço. Ok. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito prazer, Sucesso na sua vida. Bom dia. Muito obrigado, bom dia.